Olá pessoal, está começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que tem falado da palavra de Deus, essa palavra genuína, verdadeira, essa palavra que todo homem depende dela para ser instruído, para ser alimentado para a salvação, para salvar a sua alma. Depende totalmente da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá as instruções, o entendimento e o poder para nos defender do mal, nos defender da condenação que já estamos. Nós fomos condenados, já nascemos destituídos da glória. Depende da palavra do próprio Deus para nós ser restituído a Deus. Ou seja, nós vamos nos aproximar do Senhor pela orientação do Senhor. Então, a palavra de Deus é necessária, é um dever de todo homem dar ouvido, ouvir a palavra. Ouvir no sentido de obediência, aprender a andar conforme a palavra diz. Quem não faz isso não se salvará. Não adianta o homem fazer tanta coisa procurando escapar, se defender por si mesmo, caçando jeito de se salvar, inventando meios para salvação. Se vem dele mesmo, não tem poder nenhum. Pois Jesus, ele disse, sem mim, nada podereis fazer. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele disse aos discípulos, quando se encontrou com seus discípulos, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então não há um nome acima do de Jesus ou igual. Foi dado a ele, Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo 9, que Deus o exaltou, dando a ele um nome que é acima de todos os nomes. Ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa, é Jesus Cristo, o ressuscitado. Se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confessa com a sua língua que Ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então veja que não tem para onde você ir. Então temos que confessar o Senhor. Nós temos que ouvir, dar ouvido à palavra e andar conforme a palavra fala. Se você não faz isso aí, às vezes você pode dizer, não, eu não fumo, não bebo, não prostituo, não minto. Mesmo assim, não tem como. Você tem que confessar. Você tem que ser uma pessoa que verdadeiramente profere, fala, exalta, diz, confessa o nome do Senhor. Você vê que o apóstolo Pedro diz na sua carta universal, ele fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas para que é isso? Então você faz parte de uma geração que foi eleita. Você faz parte de um sacerdote que é do reino. Sacerdócio real. Uma nação santa, separada. Um povo que foi adquirido. O que quer dizer isso aí, um povo adquirido? Você deu valor, você valorizou, você aceitou como recompensa, como resgate da tua alma, o sacrifício de Jesus na cruz. Então quando você diz, eu fui resgatado, o sacrifício de Jesus, ele verdadeiramente, eu considero isso, eu reconheço isso, eu quero ser participante desse resgate, eu considero que o que Jesus fez foi por mim.
para me resgatar, então eu sou um adquirido. Pela morte de Jesus na cruz do Calvário, eu faço parte desse povo que foi adquirido. Então, para que isso tudo? Você faz parte dessa geração, desse sacerdócio, dessa nação santa, desse povo adquirido, que é totalmente separado do pecado, do mundo. Considera-se esse povo um povo do reino do céu, um povo santo, um povo que são herdeiro do reino eterno. Então, para anunciar, ele completa o versículo dizendo, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você faz parte dessa geração e você vai anunciar a virtude, ou seja, os milagres, a beneficência, a bondade de Deus, as riquezas que há na salvação de Deus. Você vai anunciar o Evangelho, você vai anunciar a palavra que dá instrução às pessoas para se sair das trevas para a sua luz, da condenação para a salvação. Você vai anunciar, porque você já faz parte desse exército, para que as pessoas reconheçam como você reconheceu a morte de Jesus, como você se separou com essa geração, foi eleito com essa geração. Você aceitou um sacerdócio a defender o reino do céu na terra. Você aceitou fazer parte de uma geração eleita, ou seja, de uma geração eleita, de um povo adquirido. Então você é separado, você está totalmente separado. Então você aceitou para anunciar para os outros que ainda não aceitou que esse Deus é bom, que Ele separa, Ele verdadeiramente nos tira das trevas, da falta de conhecimento do céu, da falta de entendimento do reino, para a luz, para a salvação, para o entendimento, para a compreensão. Como diz o apóstolo Paulo, sempre fala esse versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, quando ele diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu à mente do homem, ao coração do homem, né? Que é a mente, ali é o coração da alma do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que aceitam isso, aqueles que aceitam o seu decreto, aceitam o seu conselho, a sua doutrina, os seus ensinamentos. Aceita ser conduzido pelos conselhos do Senhor, que é exatamente a palavra. Você não pode conhecer a Deus, saber o que Ele quer, o que Ele exige para que você faça parte dessa geração, se não for pela Bíblia. Então a Bíblia te traz esse entendimento, tem que ser dessa forma. Então entenda, quando você é bonzinho de uma maneira, você é até correto, você é justo em alguns quesitos, em algumas situações, mas em outros você não é. Então até Jesus falou isso daquele que deve muito e outros que devem pouco. Aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. Então tem umas pessoas que ele não é tão ruim, ele para os homens, nas constituintes do homem, ele é um homem bom, um homem justo, um homem direito nos negócios, nas coisas que ele faz, ele não é tão injusto com as pessoas e tudo, mas no final ele é devedor sempre. Porque quando Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, 15 ali, ele fala da carta que era contrária a nós nas suas ordenanças, ou seja, aí uma dívida que você tem, uma duplicata, um cheque que é contra você, que você adquiriu isso aí, você nasceu com essa dívida, não tem com que pagar.
ele diz essa cédula, que era contrária a nós, nas suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária. Então entenda, de alguma maneira. Quem pode limpar totalmente e não ficar nenhuma maneira contra é Jesus. Então quando você assume isso, você aceita isso, Jesus como Salvador, você quer anunciar as virtudes, a beneficência de Deus, você anunciar o Evangelho, que você é salvo pelo Evangelho, você é justificado pelo Evangelho. Quando você se decide a ser um anunciador, então essa cédula é limpa. Essa dívida é limpa. Por quê? Porque Jesus pagou na cruz do Calvário com sangue, um sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem dívida. Somente ele tinha com que pagar a conta, porque ele não nasceu do pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não nasceu na condição de um homem, igual um homem nasce já destituído, já com a dívida de Adão. Ele nasceu sem dívida de Adão. Então ele veio e ele condenou o pecado na carne, porque a carne dele não existia pecado, como a do homem tem. Então ele deu, ou seja, aquilo que Adão fez com nós, ele resgatou. Ele reverteu o quadro. Então é através de Jesus, é através da palavra, que ele é o verbo, é que nós temos esse direito. Nós resgatamos as nossas vidas. E pode ver que ele te dá esse direito. Ele dá. Porque quando você confessa o nome do Senhor, aceita essa proposta de andar sobre a sua palavra, a palavra sob a sua palavra, a palavra sobre você subordinado à palavra, então entra aí esse direito, ou seja, a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária. Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Então veja que quem tirou foi Jesus. É preciso que você entenda isso, nós entendemos isso, dessa dependência que temos do Senhor. Não é uma questão de fazer acepção de pessoas, não sei o quê, não, é você que precisa entender isso. Eu preciso entender isso, todos nós precisamos entender isso. Todos nós somos devedores, e não há carne para viver segundo a carne. Diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, ele diz. Não há carne para viver ou sobreviver segundo a carne. Ou seja, eu de mim mesmo não posso me fazer um filho de Deus. Eu tenho que pegar as orientações de Deus para me fazer filho, para me fazer herdeiro, para me fazer essa geração eleita, fazer parte dessa geração, desse sacerdócio. Então compreenda, João capítulo 1, é o Evangelho, segundo escreveu, capítulo 1, versículo 12, ele diz que todo aquele que creu nele, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o que creu no seu nome. Então você vê que quando você acredita nisso, você corre nisso, você diz, não, vou fazer parte dessa geração, vou me separar do pecado, não porque a Constituinte diz do Brasil, não, é porque a Bíblia diz. E você vai atrás da Constituinte, tem tanta coisa, irmão, que a Constituinte não condena e que é condenado pelo reino, é condenado pela Bíblia. Então você vai pela Bíblia. Então a Bíblia me diz para mim não fazer isso, então eu me faço. Eu que tenho o livre-arbítrio de me fazer ou não me fazer. Quem acreditou, se fez. Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então entenda que eu me faço. Eu sempre estou dizendo isso, porque, pelo amor de Deus, eu só falo sobre salvação. E aí você tem que estar repetindo, que o Evangelho é isso aqui.
Você não pode estar inventando moda, inventando coisinha, dancinha, fumacinha azul. Não adianta. Não, é evangelho, é ensinar as pessoas a se defender com a palavra, se armar com as armaduras de um soldado de Deus, para lutar por ele mesmo e ajudar alguns. Está nesse exército, mas lutando pela sua própria alma. Aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci, me sentei no trono do meu Pai. Então veja que é desse jeito. Você não precisa lutar por você, mas lutar com que arma? Não de uma que você acha que é. Não, eu vou lutar com a arma que eu sei que é. Eu tenho certeza, como Paulo diz, eu não estou correndo aí e lutando como dando soco no ar, sem produção nenhuma. Eu estou fazendo uma coisa com certeza. Ele escreve aos Coríntios dizendo: nós não corremos como essas pessoas correm nos estádios e só um ganha o prêmio. Não, nós estamos correndo com a certeza de ganhar. Então não é uma coisa improdutível, é uma coisa com produção, com certeza de salvação. Por quê? Porque nós estamos fazendo no caminho certo, nós estamos pela orientação do Senhor. Então quando é orientado pela Bíblia, tem um respaldo, tem o poder de se fazer filho. Então ele deu-lhes o poder. João 1:12. Deu-lhes o poder. E quando você vai ver no 13, ele está dizendo que não é pela vontade da carne, nem na vontade do varão, nem na vontade de homem algum, mas no poder de Deus. Então você vê que o homem não tem esse poder de fazer isso. Não é quando você resolve, você se arrepende, você confessa. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança salvação, alcança o perdão da parte do Senhor. Então você vai ver que essa célula que é contrária a nós, de alguma maneira, nos é contrária, somente Jesus limpa tudo, e mesmo aquilo que você não tem nem ideia que é errado, ele consegue limpar, porque você passou para o lado dele. Sabe aquela coisa que o meninozinho mora contigo, teu filho, e te obedece, embora ele erre em alguma coisa, até um erro que inocentemente, mas é perdoado, porque você conhece ele, você sabe a índole dele, você conhece, sabe a sinceridade dele, e você entende que ele fez sem querer. E ainda que faça querendo no sentido de, no vacilo, um acidente, você entende isso e ele recorre a você, ele se abraça com você, ele te pede perdão, ele pede socorro e você perdoa. Então assim é o Senhor, mas você tem que estar nesse lado. Você não pode estar do outro lado escarnecendo desse. Então não pode, você não deve de maneira nenhuma. Jesus diz, servi a dois senhores. Como é que você está do lado do exército do diabo, do mundo, da carne, dos homens, e você fazer parte das bênçãos do reino, do exército de Deus? Não, você tem que estar desse lado, ainda que se arranha, ainda que pega pancada, ainda que no mundo tem aflição, é pancada aí, você vai, cai, se levanta, acontece acidente, você vacila. Mas você está desse lado, você não desiste nunca. Você defende sempre. Então a gente vê aí um evangelho fraco, um evangelho que não é o evangelho, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, de que eles estavam saindo do evangelho verdadeiro que aprenderam, que levou eles a Cristo, levou eles à salvação, levou eles ao perdão. Eles estavam saindo para outro evangelho que não é o evangelho. Então ele fala ali de homens que querem transtornar o evangelho de Cristo, ou seja, modificar o evangelho, que aí você perde o evangelho totalmente. Porque quando ou você está no evangelho ou não está, irmão. Ou você defende ou não defende, como eu disse, você não pode estar no lado do exército de Cristo levando munição para o evangelho do diabo, contrário. Não pode servir a dois senhores, porque Jesus não se mistura.
Mas de maneira nenhuma. O diabo ele quer misturar, porque no momento que você aceitar qualquer coisa da outra parte, a parte de Deus isolou, perdeu totalmente. Então Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 15, um versículo que eu falo sempre aqui. Ele diz: tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os infiéis e contaminados. Antes a sua mente e consciência estão contaminadas. Então você vê que qualquer coisinha aí que você faz porque quer, você concorda com o erro, irmão, com a coisa que está totalmente errada. Não, mas é o papai. Eu quero saber de pai, não. Nessa situação aqui não tem negócio de pai, mãe, irmão, parente, você mesmo. Não, mas eu sou um coitadinho, eu fiz isso porque eu precisava. Não, não tem isso não. Erro é erro. Com consciência você pecou. Se você concorda com uma coisa que está errada, a Bíblia diz que está errado, você concorda com isso, você errou, ainda que seja para beneficiar você mesmo, seja para beneficiar teu pai e tua mãe, não. Eu não posso aceitar. Por isso que Jesus disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmã, irmãos, e assim mesmo pode ser meu discípulo. Porque você uma hora aborrece. Uma hora você é contra. Você tem que ficar do lado da geração eleita, desse exército, do lado de Cristo, do lado da palavra, do lado do evangelho. Se você não ficar, você está totalmente errado. Perdeu tudo, irmão. Perde tudo se você continuar no erro. Então, o evangelho é evangelho. Então, eu ia falar agora há pouco, Romanos 8, primeiro. Portanto, agora, nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que no 12 lá que ele diz que não há carne para viver segundo a carne. Então não há carne para defender a alma. Não tem carne que defenda a alma. A carne defende ela mesma, ela quer a inclinação dela. O que ela deseja é morte, porque ela é terrena, se acaba, tem validade. A alma não tem, ou seja, o espírito é eterno. Então você vê que é a parte de Deus em você, que você tem que buscar a orientação no próprio Deus, para que ele dizer: ó, é assim, anda espírito, dessa forma, assim. Então a Bíblia é a única palavra, a único livro, a única maneira de você aprender a alimentar a alma, a conduzir-se pelo Espírito. Então, por isso que escrito aos Hebreus, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, ele diz sobre isso aí, que a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. O que vai na alma e no espírito? Água quente? Um vapor de fumaça? Ou pensa em qualquer coisa aí, uma ferramenta, uma bala, uma dinamite, uma malária, doença qualquer, vai na alma? Lá no espírito? Não vai. O que vai é o pecado. E a Bíblia é para tirar o pecado. É para limpar o pecado. Ela vai lá. Ela limpa. Ou não. Ou condena ou salva. Ou seja, primeiro salvação. E depois condenação pela própria Bíblia. Então, é a palavra viva e eficaz que penetra lá. Mais do que uma bala de fuzil. Mais do que uma dinamite, um veneno, pior que existe, que vai lá, aí mata o teu corpo, rasga o teu intestino, qualquer coisa assim, uma doença qualquer. A Bíblia é muito mais que isso. Ela vai lá no espírito do homem, na alma do homem, e ela salva. Tira a doença, tira o pecado, tira aquele veneno que está lá, que vai levar você para o inferno. A eternidade no inferno.
no lago de fogo junto com o diabo. Ela consegue eliminar isso aí. Aí te dá vida. Mas se você não quiser, essa mesma palavra que você vai ser condenado por causa não aceitou ela, te condena. Ou seja, faz até mais eficaz o veneno que está lá. Ou seja, porque Jesus ele falou, né, que nós vamos até ler aqui. Ele diz que não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. Uma palavra que eu prego, essa condena. Mas eu quero ler aqui, dando início aqui à leitura bíblica mesmo, que eu gosto de pregar, é Bíblia, que é a Bíblia que salva, não adianta, eu tenho que ensinar você, tanto eu aprender isso, eu preciso buscar isso para mim mesmo me salvar e passar para você, que você se salva pela palavra, não tem como você se salvar de outra maneira e você tomar isso aqui como arma. Assim como você é orientado a sobreviver no mundo, seja a profissão que for, você precisa aprender isso, seja com teu pai, com a tua mãe, com teus parentes, ou seja, nas escolas, ou com o dia a dia, nas experiências, seja, mesmo que seja com experiência, tem muitas coisas que você passa por experiência que não ensina, ninguém te diz. Tu tropeçou o dedo na pedra, tu aprende para não topar mais na pedra. Você aprende por experiência mesmo, porque você está andando, trilhando os caminhos, você vai aprendendo a andar nesses caminhos para não topar nos paus nas coisas, né? Então você aprende. E tem muitas coisas que a gente aprende uns com os outros, né? Seja professor, seja pai, seja o que for. Assim, você tem que aprender o caminho do céu com a palavra que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, não tem outro caminho, eu sou único. Eu sou a verdade, eu não minto. Não existe mentira. O que eu digo é real, tanto para salvar como para condenar. É verdade, não vai mudar. E vida. A única maneira que tu tem de arrumar vida, de adquirir vida, de se salvar é comigo. Então, é isso aqui. Então, mas nós vamos ler aqui Mateus capítulo 11, os últimos 3 versículos do capítulo 11, né? 28, 29 e 30. Então, esses versículos eu considero muito importantes. Todos os versículos da Bíblia é importante, mas esse aqui é muito para nós aprender. E saber uma maneira de como Deus exige de nós. Né? Quando é uma exigência, irmão, que não é obrigação. Sabe aquela exigência que é obrigado, o cara quer te obrigar a fazer? Deus não obriga ninguém a fazer nada. E é um dever, ele passa um dever para você, você faz se quiser. É a mesma coisa de uma faculdade, qualquer coisa da tua vida, que uma pessoa te diz, tu aprende se tu quiser. A gente vê tanto pai aí, que é gente boa, que aconselha os filhos a ser como ele e eles não são. Ou eles não são, alguns não é e outros é. Uns dão ouvido e outros não. Às vezes os filhos, ou o filho, dá conselho ao pai, que o pai não presta, o pai é doido, é maluco, faz as coisas erradas. O filho é cabeça, ele é mais consciente nas coisas, ele quer ensinar o pai, dar conselho para o pai e o pai não aceita. Então não é uma obrigação, ninguém obriga ninguém a fazer coisa nenhuma, e principalmente Deus. Não obriga não, agora ele te passa um dever. Aí se você quiser, você se salva, se não quiser, o problema é teu e não de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se não for com ele, você não tem nada. Você é condenado a uma vida eterna no lago de fogo. Aí é um problema seu, não de Deus. Porque ele te passa o dever e você precisa fazer esse dever. É isso aí. Então aqui, Mateus capítulo 11,
versículo 28, 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso aqui, é um conselho, irmão. Agora aí depende só de você e de mim. Jesus, quando está dizendo isso aqui, ele está fazendo aí uma comparação com uma junta de boi. Porque na época todo mundo entendia essa linguagem aqui. Vinde a mim, você que não está podendo levar a tua vida, você está pensando que pode, não pode. Você não tem que pagar, não tem com que pagar a conta. Você não tem arma nenhuma para lutar no mundo espiritual. É isso que ele está dizendo. Você está oprimido. Não tem com que lutar contra os principados e potestades do mal. As astutas ciladas do diabo. Você não consegue ver as arapucas armadas para ti. Você não consegue lidar com isso porque você não vê. E você erra e fica na mão do inimigo. Aumenta a conta todos os dias, ou seja, duplicado, uma dívida, vai aumentando e ele vai te massacrando, ele vai te prendendo, ele vai te oprimindo. O diabo, é isso que ele está dizendo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vou aliviar você. Não é você estar doente e vai no médico, aí toma lá um comprimido, um negócio, uma injeção, e fica bom. Porque você está doente do corpo, e os homens estudam os homens. Homem gera homem, homem cuida de homem. Ali, no básico, vai embora. Eles vão estudando e vão descobrindo, né? Tudo é natural, tudo é pó, tudo é terreno, tudo é carnal, tudo é físico, tudo é visível, é palpável. Aí esses homens vão estudando os homens e vão tratando os homens. Agora a alma, eu falei agora há pouco. O que vai lá? Qual é o comprimido que você toma para a alma, para o espírito teu? Onde é que tu vai arrumar remédio para isso aí? Então tem que ser palavra de Deus, que penetra muito mais que uma espada de dois gumes, uma bala de canhão. Muito mais que isso, que vai lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções que está dentro da tua mente. Então é isso aqui. Então ele está dizendo, vinde a mim, só eu que trato dessa doença aí da alma. Só eu. Não existe outro jeito. Porque o diabo, quando ele fala, João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ele está falando do Satanás. Ele vem, se não, matar, roubar e destruir. Ele vem, é as investidas. Porque uma coisa fixa, como a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, eu sou caminho, verdade. Quando diz verdade é porque não tem mudança. É confiável. O que foi dito para Adão está sendo dito para nós há mais de 6.000 anos, 6.000 anos atrás. A mesma coisa que disse para ele, o mesmo conselho está dando para mim. E se eu não quiser, o problema é meu. Mas não mudou. Então veja, já o diabo não. Ele é invertido, é arapuca, é astúcia, é mentira. Muda toda hora de estratégia para te pegar, para te enganar, para te tapear. Então por isso que Jesus diz lá em João 10, 10, ele vem, o ladrão vem. Então é invertida, vem, some, vai, de novo. Se não, a matar, roubar e destruir. Eu vim, no mesmo versículo, eu vim. Então vim é uma coisa que está aqui, uma coisa que é aqui lá, não muda. Eu vim, estou aqui, para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Então,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, vim e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então ele está pronto, ele está lá. Falando com você, está aqui a palavra. Para te orientar. Você quer ou não? Você aceita, escuta ou não escuta? Problema teu. Mas Jesus está falando e está salvando pessoa. Tem muitos que querem. Então entenda. Não tem outra saída. Para você, no Evangelho, pelo Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Ou seja, você se torna justo, justificado pelo Evangelho. Romanos 1:17. Nele, está falando do Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. Eu preciso acreditar, não é? Ah, eu entendi, eu estou pegando, estou apalpando, estou cheirando. Não, não, é fé. Acreditar. Então ele está dizendo, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Eu vou aliviar vocês, rapaz. Eu vos aliviarei. Mas ele diz as condições, né? Aí é que está o problema. Que quem é que não quer o braço do Senhor, o poder de Deus, a salvação de Deus? Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilha. Mas eu preciso correr para Ele. Sabe aquela coisa que eu posso amar meu filho como amar? E alguém ligar para mim, estou vendo teu filho aqui dentro do fogo, ou dentro da água, ou sei lá, em qualquer perigo, ou doente. Lá numa distância, em outra cidade, eu faço o quê? Eu posso fazer o quê? Diga aí para mim. Se você está distante de Deus, irmão, você não quer aproximação, ele está dizendo, vinde a mim. Ele não está dizendo, vai para lá. Vinde a mim, todos está descansado. Aí ele dá um conselho, ele te diz a condição para chegar nele. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós. O que é isso, irmão? Ele está falando de um jugo, ele está falando de uma canga que se coloca num boi, no pescoço de um boi. Ele está falando disso aí porque é para as pessoas entenderem. Tomai sobre vós o jugo que eu vou colocar, a maneira de vocês se aproximar de mim. Aos meus conselhos, que vocês não vão querer. Porque quando eu disser minhas palavras, vocês vão achar pesada. Vocês vão achar que não precisa disso. Vocês vão achar ruim a mudança que eu vou exigir. É porque você tem que vir do jeito que está, mas tem que mudar, né? Quando chegar aqui é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que tem luz, daquele que tem salvação. É diferente das trevas. Então você está saindo de uma área de condenação, de um exército do mal, e entrando num exército do bem. Então é totalmente diferente. O que você vai ser daqui para frente é luz, é vida, é uma vida diferente. Como diz o apóstolo Paulo, se despir do velho homem e se vestir do novo. É uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então você vê que é uma coisa totalmente diferente. Então Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Porque para você receber as palavras do Senhor, você tem que parecer com Ele mesmo. Você tem que aprender a ser manso. Por que Jesus disse essa palavra manso e humilde de coração? É porque ele comparou com o boi. As pessoas davam de entender direitinho. Dava de compreender certinho. Porque ele estava pregando para as pessoas que eram acostumadas com isso aí, com essa linguagem.
Tomai sobre vós o meu jugo. Aí eu já sabia que era um jugo que colocava no pescoço do boi para puxar o carro. Puxar o arado, seja lá um peso qualquer. Então, uma carga. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é diferente, não é um que eu boto no pescoço do boi. É palavra, é a mudança de vida. É uma exigência de uma obediência. É se sujeitar. É um dever que eu vou passar para vocês. Então, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Ele está dizendo, eu sou manso. E eu vim para salvar vocês, não tinha precisão nenhuma. É isso que ele está dizendo. Eu tinha, até em Hebreus capítulo 12, o versículo 2, diz, pelo gozo que lhe estava proposto, está falando de Jesus, o gozo que estava proposto. Qual é esse gozo? Salvar a humanidade, salvar aqueles que acreditam, salvar eu, você. Um gozo, um prazer que Jesus teve, o Cristo teve de vir aqui o mundo e passar por aquilo que ele passou. Então ele diz, ele não teve humildade, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz e desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, ele desprezou as afrontas, aquilo que afrontou ele. Ele suportou. Então veja que ele diz isso para nós, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei descanso para a vossa alma, depois de fazer isso. Depois de você receber o jugo, que é as palavras, o conselho, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, você recebeu o Evangelho em ti, que a Bíblia Sagrada é o Evangelho, é os conselhos do Senhor, dos apóstolos. Aí você encontra descanso para a alma. Aí encontrou o remédio, o etídodo, exatamente para acabar com tudo veneno, com tudo mal, toda a cédula que era contrária a você nas suas ordenanças de alguma maneira. Ah, mas eu sou bonzinho, então a dívida é menor, mas não tem o que pagar. Não existe como pagar se não for dessa forma. Então ele está dizendo, vinde, a mim todos estáis cansador, oprimido eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para poder aceitar o jugo, irmão. Ele aceitou o Pai enviar ele para salvar você. Ele aceitou ser humano, ser manso. Você vai estudar as palavras do Senhor, você vê a mansidão dele. A calma, a paciência, longanimidade, amor. Então você, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, aceita esse negócio aí, rapaz, tu encontra descanso para a alma. Aí ele diz no versículo 30, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que ele está dizendo? Meu jugo não é áspero. O meu jugo não vai arranhar, rasgar, cortar o teu pescoço. Ele está falando da questão do boi lá. Eu não vou colocar em vocês um jugo que vai machucar vocês. Não, o meu jugo é suave. Aí ele diz, e o fardo que eu vou botar em cima do carro é leve. A carga que eu vou colocar sobre vocês é leve, rapaz. Parece ser pesada, parece que tem sofrimento. Mas pelo contrário, não tem. Você quando aceita Jesus, você vai conduzir essa tua carne, esse teu corpo, pela palavra, e isso aí traz uma tristeza carnal, que Paulo diz que não traz arrependimento, essa tristeza, segundo Deus, porque traz descanso para a alma. Então traz uma alegria, um gozo, um conhecimento do reino, traz um entendimento de maneira que você começa a investir nisso aí. Você começa a se interessar por a obediência cada vez mais.
Então é isso que nós precisamos, obedecer o Senhor, para que a gente saiba. Não tem como você ter um advogado, irmão, sem você participar para ele. Você vê das coisas, né, que acontecem com você. Então Jesus, por isso que ele diz, vinde a mim, confessa aí, rapaz. Aí toma o meu conselho, recebe. Aí tu esconde, se tu amansar, que ele está falando do boi brabo, que não aceita julgo, irmão. Não aceita o carro em cima dele. Então ele vai ter que amansar para aceitar. Então do mesmo jeito é um homem. Tem que amansar, descer, me humilhar, me sujeitar, contar, confessar, me arrepender dos meus pecados para poder ser acolhido. Sabe aquela coisa que tu chega no médico e tu tem que confessar a doença? Rapaz, tá doendo meu pé aqui. O médico não sabe. Olhando para você, ele não vai saber que tá doendo teu pé. Mas quando você diz, tá doendo meu pé, mas o que foi? Bati num toco, e aí conta lá e ele vai ver. Então, do mesmo jeito, um advogado, ele vai te defender, tu chega lá, eu vim aqui pro senhor me defender. Mas o que foi que tu fez? Tem que falar, irmão. O que é isso? Você tem que confessar. Então, quando nós olhamos nessa maneira aqui, a primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2 e o versículo 1, diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu tenho um advogado, agora ele vai riscar, ele vai me dar carta de alforria, ele vai me defender, me tirar da escravidão. Como ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, porque às vezes as pessoas te enganam, que você é livre sem ser. É o caso dos judeus nessa época, nesse momento que Jesus estava falando para os judeus, as pessoas que eram judeu e que acreditavam nele. Ele disse, se vocês conhecerem a verdade liberta vocês. Vocês se conhecer a palavra, se aceitar a palavra salva vocês, rapaz. E eles disseram que ele estava falando besteira. João 8, 32, o 33 disseram que ele... Como é que tu diz, vamos ser livres, se nós nunca servimos a ninguém? Nós somos filhos de Abraão. E nunca servimos a ninguém, tu diz que nós vamos ser livres se conhecer essa verdade. Aí ele diz, quem comete pecado é servo do pecado. Então é a verdade que vai dizer o que é pecado e o que não é. Não é tu tirar da tua cabeça, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus. Eu sirvo a Jesus, eu sou evangélico. Que evangélico, irmão? Vamos ver. Vê a palavra e te livra pela palavra, rapaz. É isso aí. Então Jesus diz, quem comete pecado, quem comete erro, está condenado, é servo do pecado. Aí disse, mas se o filho vos libertar, aí disse, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Porque ele deu um exemplo do empregado que trabalha numa empresa. Aí no filho não é dono da empresa. Ele não vai ficar lá para sempre, uma hora ele pega a conta. É isso que ele estava falando. E aí ele falou, o filho fica para sempre, que é herdeiro. Aí o pai morre, ele é dono, porque é filho. Então, do mesmo jeito ele estava falando da questão de quem escuta o filho, então ele é co-herdeiro, ele é o herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Paulo diz aos romanos sobre isso aí. Então veja, ele diz agora, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja isso aí, irmão. É preciso que entenda essa situação, né? E ele diz, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Não fala mundo, está falando de homem, não para salvar os homens. Mas a palavra que eu prego, essa condena. Se não quiser, faz o quê? Se você
vai estudar e não aceita os ensinamentos do professor, não aceita os deveres que ele passa para você, dever, que não é obrigado a fazer, não é obrigação, é um dever. Aí você não tira o diploma, problema teu. Se for falar, reclamar com o professor, ele diz, não passei o dever para ti? Passou. Tu fez? Não, estava com preguiça. Pois é. O problema é teu, irmão. Então Jesus está dizendo, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, a minha palavra, meu conselho. Se não for assim, não tem como eu defender vocês. Como? Se você não aceita. Aí aprende de mim, rapaz, que eu fiz tudo que o Pai mandou para salvar vocês. Fui manso, humilde, de coração. Aprende comigo. Aí faz o que o Pai manda também. O que eu estou mandando. Como ele diz em João 14, primeiro, ele diz, credes em Deus. Credes também em mim. Então eu estou dizendo o que Deus me falou, que é para mim dizer. E que na casa de meu pai é muitas moradas. Não vai faltar. Eu estou servindo a Deus e aí na hora faltou lugar para mim. Não tem isso não, irmão. Então é uma coisa muito séria que nós temos que acreditar, né? Então que Deus abençoe, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse programa, por mais essa oportunidade que temos de ouvir a palavra do Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, pelo momento, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui mais uma vez nessa TV, falando da tua palavra, do evangelho que é genuíno e verdadeiro e que salva o homem, que arma o homem, dá as armaduras para ele lutar contra o mal, contra as potestades, contra os principados, as astutas ciladas do inimigo. Meu Deus, arma essas pessoas, dá entendimento para eles se armarem e se defender com a tua palavra. Deus ajuda, abençoa, cuida de cada um. Aquele que está enfermo, cura para a glória do teu santo nome. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.